Bom, pessoal, hoje nós vamos falar aqui nessa aula sobre indústria 4.0 e o mercado de drones. Ou seja, como os drones estão mudando essa indústria e como isso lá na frente vai se propagar em várias oportunidades, em várias formas de trabalho. Para você aí que está assistindo, né, buscando uma troca de profissão, buscando empreender, buscando de fato viver de uma coisa mais tecnológica, com mais liberdade física, geográfica, com mais liberdade financeira e o tempo todo também aproveitando as melhores tendências do mundo, né, buscando até mesmo trabalhar fora do país, está aqui um pouco desse conteúdo que é a aplicação de drones na indústria 4.0, como os drones revolucionam o mercado, tá? Então, eu vou começar aqui, né? Mas vai estar passando na tela aí os slides. Eu vou comentando um pouco com vocês, contando um pouco da nossa experiência, né? E como a gente vai chegar até a fusão total do drone no nosso modo de vida, beleza? Então vamos nessa. Bem, pessoal, quem vos fala aqui hoje, meu nome é Wesley, né? Eu sou o fundador da 4J Drone. Vocês já devem me conhecer pelas redes sociais e tanto Instagram quanto YouTube, né? Então, eu fundei essa empresa lá em 2020, nos meandros ali da pandemia, né? E fui evoluindo através de muito trabalho, buscando muito conhecimento, fiz vários cursos em relação a isso e entendi um pouco mais como funciona esse mercado de drone, como ele é rentável e ainda está bem no início desse mercado e que tem uma longa vida ainda para a gente conseguir explorar várias oportunidades, tá? Então a 4 Jornadas é uma empresa de tecnologia com foco em aerocinematografia, levantamento aéreo, segurança e indústria, são serviços que a gente presta aqui, tá? Bem, eu sou engenheiro de produção pela Universidade Estadual do Norte Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Sou pós-graduado em gestão empresarial pela FGV. Um dos primeiros trabalhos que de fato eu ganhei algum dinheiro e foi relevante para a carreira da empresa, né? Foi o documentário Atafona Inexplorada que a gente fez na região, né, de Atafona, São João da Barra aqui, e que teve apoio aí do poder público, da sociedade civil. Ele está disponível aí no YouTube. Bem, e atualmente a gente atua na área de aerofotogrametria, que resumindo para vocês, a topografia com drone, construção civil, ou seja, que é a parte ali de inspeção de obras, um pouco também, né, na verdade bastante, imobiliárias, e também a gente dá uns treinamentos em company, como algumas empresas vêm nos procurar, tá? Aqui da região do Norte Fluminense. A gente tem clientes aí, né, como por exemplo a Prefeitura de Campos, as secretarias envolvidas com a Prefeitura de Campos, né? A gente tem trabalhos aqui também com empresas privadas da região, né? Na área de óleo e gás e indústria em geral, construção civil também. A gente também já tem aqui mais de 200 voos, mais de 70 quilômetros percorridos aí com nossos drones, tá? Todos os nossos drones possuem certificação ali Anatel, ou seja, tem a homologação nossa Anatel. Eles também, né, bem como eu e os pilotos aqui, temos o registro ali na ANAC, o nosso drone também, tá? E a gente também faz solicitação de voo, ou seja, a gente também é registrado ali no DSEA, tá? Pra gente continuar nossas operações aqui. Bem, isso é o que vocês precisam saber da gente. Segue a gente aí no 4J Drone, tanto no YouTube quanto no Instagram, e vamos para a aula, pessoal, sem mais delongas. Bem, pessoal, para começar aqui, vamos trazer um exemplo clássico, que é a comparação aí entre a estação total e o drone. Para quem não sabe o que é a estação total, é basicamente o equipamento de topografia. Aí você vai perguntar, mas o que é topografia? Topografia basicamente é a ciência ali que vai estudar, né, medidas e ângulos de um espaço limitado na superfície terrestre, tá? Então ele é um equipamento, que é essa estação aqui, que você já deve ter visto aí quando o pessoal está fazendo trabalhos em algum terreno muito grande, em meio de estrada, em obras muito grandes, né? Que é o seguinte, né? É um equipamento que dentro dele você tem ali um prisma, né, que emite uma luz, um infravermelho. Esse infravermelho vai até uma estaca. Essa estaca, ele também tem um espelhozinho ali que é chamado de outro prisma, né? Ele retorna a luz até a estação total. E quando essa luz bate, basicamente pela física básica, você consegue ver, né? Você tem a velocidade da luz e você também tem o tempo que essa luz demorou para retornar. Em cima disso você consegue tirar a distância, né? Você extrapolando isso para vários pontos do terreno, você consegue basicamente criar um mapa topográfico do terreno. Ou seja, você consegue entre dois pontos mensurar a distância e a partir daquilo ali você georreferencia aquele ponto. Mas o que isso ajuda na verdade, né?
Quando você vai fazer uma obra, uma construção muito grande, primeiro, né, não tem nada escrito sobre aquele local, então você vai ter que gerar um mapa. E para gerar um mapa, você precisa de medidas. E o que vai te dar medidas? É esse equipamento aqui, a estação total. Com ele, você vai conseguir, basicamente, fazer curvas de nível ali. Você vai conseguir gerar um mapa digital ali de superfície, né? E você vai conseguir delimitar o seu terreno. O que eu estou querendo dizer com delimitar o seu terreno? Dependendo para que você vai usar o seu terreno, se é uma fazenda muito grande, se você estiver perto de alguma reserva indígena, esse tipo de coisa, você tem que limitar o seu espaço ali, informando para o governo qual o tamanho do seu terreno. Isso também, para grandes áreas, né? Serve ali para você fazer seu licenciamento ambiental e até mesmo para você pagar o seu imposto sobre a área que você tem. Vamos supor que você tem uma fazenda, então você tem que declarar qual o tamanho daquela área ali, tá? E essa é a estação total, é assim que se faz o trabalho. E do outro lado você tem o drone. O drone, basicamente, ele vai fazer um serviço igual ao da estação total, no sentido de que, enquanto a estação total você tem que, obrigatoriamente, né, ir de ponto a ponto, colocando, né, todas as medidas, todos os ângulos, né, georreferenciando e marcando no chão qual foi o ponto que você encontrou, o drone você não vai ter esse problema. O drone você faz isso completamente de forma aérea, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Você vai voar com o drone, vão ser tiradas várias fotos, a partir daí você vai ter um software posterior de renderização que vai sobrepor aquelas fotos e a partir dali vai te dar uma ortofoto. Vai te dar basicamente um mapa digital daquele terreno, tá? E a partir daquele mapa digital, você também pode georreferenciar. Ah, mas o que é georreferenciar? Você vai pegar a coordenada XYZ geográfica e plotar ali. A partir que você tem uma coordenada, você consegue simplesmente com o mouse clicar em outros pontos do mapa e a partir dali obter a distância, obter desnível, obter outras informações que é importante para um projeto de engenharia no futuro, tá? E também para você gerar um mapa, declarar para o governo, que seja o caso, né? Bem, mas para que eu estou trazendo esse conflito aqui, né? Essa comparação? Um ponto importante aqui dizer, né? Tem vantagens e desvantagens dos dois, mas eu gostaria de dizer que um não exclui o outro. Na verdade, os dois são complementares, ou seja, o que tem de legal em um, o outro talvez não seja tão bom, mas o que tem de facilidade, por exemplo, com drone, não tem a precisão que a estação total tem. Então, eles são complementares, né? Não é porque você usou um que você não possa usar o outro. A resposta é depende para que você quer fazer. Vamos estudar aqui uns exemplos mais práticos, tá? Vamos supor que, você tem uma área de hiper difícil acesso, uma mata muito densa, onde você tem lago, onde você tem vale, onde você pode ter até alguns animais silvestres, e você está ali com a sua estação total tentando desbravar aquela área para, vamos dizer, que seja uma retroárea de uma indústria siderúrgica que queira se instalar ali, né? Então você vai precisar o quê? Você vai ter que botar seu topógrafo mais auxiliares para desbravar aquela mata. 2, você vai perder dias a finco naquele trabalho, porque você vai ter que entrar no meio do mato, no meio da água, posicionar esse trambolho aqui de qualquer forma, tá? O trabalho é muito mais demorado. Muito mais demorado por quê? Porque pelo acesso você não vai conseguir. Pensa se for uma área muito grande. Vai demorar ainda mais dias, com muita gente envolvida. A gente pode gerar mais risco de segurança ocupacional, galera trabalhando no meio do mato lá. Então, é um mecanismo mais custoso, ao mesmo tempo é um mecanismo também, né, mais demorado, que você precisa de mais gente para poder trabalhar, mas é um mecanismo que funciona. Você vai ter o seu projeto com uma precisão muito boa, tá? Agora, essa mesma área eu poderia fazer com drone. Vamos supor que, eu vou gastar lá 2 dias, 3 dias para uma área de 30 hectares. Com drone, com certeza eu vou fazer essa área, com 2 horas, com 3 horas. Depois, mais o tempo de processamento, eu vou entregar o projeto em 2 dias no máximo, enquanto com a topografia eu vou entregar 3 de campo, mais uns 4 de processamento, eu vou entregar ali em 1 semana. Então, o que a gente tem aqui, né? Topografia tradicional, ela é mais lenta e mais custosa para os projetos, enquanto o drone tende a ser bem mais rápido e mais barato. Mas tem uma pequena diferença. Ainda assim, a estação total ela é mais precisa do que o drone. O que eu estou querendo dizer? Ela vai te dar medidas, né, com erros em milímetros, enquanto o drone vai dar medidas com erro em centímetros. Então, novamente, depende para que você quer fazer o projeto. Se você quer fazer um projeto de fato, né, com muita
como é que eu posso dizer, precisão, em que você está passando uma rede de esgoto e você não pode errar até onde essa rede vai chegar lá, né? Não pode ter o desnível, né, entre a entrada e a saída, faça com a estação total, desde que a sua área permita. Agora, pô, se você está com pressa, você quer saber se uma área vai ou não vai para lotear uma grande fazenda para poder botar suas casas ali, você só precisa fazer uma estimativa de custo, vai com drone. Então, depende muito, elas se complementam, tá? E o que isso tem a ver com a indústria 4.0? Pessoal, acabei de falar da estação total. Isso é, enfim, dos anos 50, dos anos 60. Boa parte do Brasil, da fase nossa militar, né, do milagre econômico brasileiro, vieram de tecnologias como essa, tá? Então, tipo, ainda é um pouco old school, mas muito bem utilizado. Até hoje é utilizado em larga escala, né? E o que é a indústria 4.0 que a gente vem se referindo aqui, tá? É uma evolução natural de todas as coisas que basicamente vem ali da indústria, tá? Como eu te falei, acabei de botar o exemplo aqui da estação total e que tem uma certa evolução para as operações com drone, outras coisas também da indústria vêm se referenciando, vêm se evoluindo com o passar do tempo e com digitalização, ou seja, com o mundo hiperconectado, com esse tipo de coisa que vocês estão vendo, tá? Mas em resumo, o que é a indústria 4.0 e como isso vai nos afetar e como isso também vai mexer no mercado de drone, tá? Basicamente, né, a gente teve 4 fases da indústria. A primeira fase da indústria foi a da máquina a vapor, tá? Seja lá na primeira revolução industrial, na Inglaterra, onde se começou a máquina a vapor a princípio. O que a gente tinha? A gente saiu ali do serviço artesanal, os tecedores, e fomos para o tear mecânico, né? Muito pela máquina a vapor ali, depois os trens, esse tipo de coisa. Depois a gente ampliou isso para a segunda revolução industrial, que foi basicamente o crescimento ali, o surgimento das fábricas, né? Aí você já pode associar também alguma coisa parecida ali com o Henry Ford, né? Que ele montou uma linha de produção para você fazer o carro ter em larga escala. Você podia ter qualquer carro desde que ele fosse preto. Então esse é um marco ali da segunda revolução industrial. E a terceira revolução industrial já vem vinculado um pouco sobre a digitalização das coisas de maneira analógica. O que eu estou querendo dizer? Nasceu quando você teve ali o início da internet e quando você teve o início ali do computador pessoal, que basicamente você conseguia ali, fazer algumas contas, já você conseguia processar pequenas operações, pequenas transações, entendeu? Você conseguia armazenar algum número de dados muito relevante, que antes ficava escrito ali no papel. Então essa foi a terceira revolução industrial. Agora o que muda para a quarta é como se fosse uma espécie de Skynet. O nosso estilo de vida vai se fundindo ali com as coisas digitais. Tanto é que, hoje você já está vendo já que para poder pedir comida você não precisa nem sair de casa. Para poder viajar você pede tudo pelo seu celular. Hoje você até consegue, né, arrumar uma namorada pelo seu aplicativo. Então, basicamente a gente já está ali entrando no estilo de vida que a internet se torna 100% essencial. Vídeo empresa agora como uma meta, em que de fato você pode viver dentro da internet. Você pode comprar terrenos milionários dentro da internet. Então, esse daí já é o movimento da indústria 4.0, que de fato, né, vai trazer alguns benefícios e facilitar a nossa vida com as operações de drone, tá? Então vou passar um vídeo aqui explicando o que é essa indústria 4.0 e no final nós vamos retornar aqui o raciocínio até a gente cair nas nossas operações, beleza? It was in these Swiss mountains that the world was first introduced to the phrase the Fourth Industrial Revolution, and it's been a hot topic among academics, politicians, and business leaders ever since. But what exactly does it mean? The term Fourth Industrial Revolution was coined by the founder of the World Economic Forum, a former professor named Klaus Schwab. Schwab wrote a book with that title to describe an era marked by a technological revolution that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres. Let's break that down. Technologies like artificial intelligence, autonomous vehicles, or the Internet of Things are becoming ingrained in our day-to-day lives and even our bodies. Think of voice-activated virtual assistants, Face ID recognition, or healthcare sensors. Schwab first presented his vision of the Fourth Industrial Revolution at the World Economic Forum's annual meeting here in Davos in 2016.
But to understand the idea, we need to go much further back in history, to Industrial Revolution number 1. The first Industrial Revolution started in Great Britain around 1760 and spread to Europe and North America through the early 1800s. It was powered by a major invention, the steam engine. The result? New manufacturing processes, the creation of factories, and a booming textiles industry. From the late 1800s, the Second Industrial Revolution was marked by mass production and new industries like steel, oil, and electricity. The light bulb, telephone, and internal combustion engine were a few of the major inventions of this era. The Third Industrial Revolution, sometimes known as the Digital Revolution, occurred in the second half of the 20th century. In just a few decades, we saw the invention of the semiconductor, personal computer, and the internet. So what separates the Fourth Industrial Revolution from the Third? Experts say the main difference is that technology is merging more and more with humans' lives, and that technological change is happening faster than ever. Consider this. It took 75 years for 100 million users to adopt the telephone. Instagram signed up 100 million users in just 2 years, while Pokemon Go caught that amount in 1 month. 3D printing is just one example of fast-paced technology in the Fourth Industrial Revolution. This new era of technology is driving a lot of innovation. You can see in this chart the number of patents related to the Fourth Industrial Revolution for things like 3D printing or AI has been climbing up and up since early 2000. Organizations are embracing new technologies to make their businesses more efficient, similar to how they embraced the steam engine during the First Industrial Revolution. But some companies and governments are struggling to keep up with the fast pace of technological change. Research shows innovators, investors, and shareholders benefit the most from innovation. The risk is that the Fourth Industrial Revolution is making inequality, which is already a big issue, even worse. Experts warn we are in a winner-takes-all economy, where high-skilled workers are rewarded with high pay and the rest of workers are left out. Studies confirm technologies like AI will eliminate some jobs and create demand for new skills that many workers don't have. The World Economic Forum says a majority of leaders don't have confidence their organizations are ready for the changes associated with the Fourth Industrial Revolution. With tech changing fast every day, it's time to catch up. Bom, pessoal, mas quais são as principais mudanças da indústria 4.0? Primeiro, né? IoT, né, que é a internet das coisas. Bem, aqui no Brasil a gente já tem algumas lojas, né? Lá no Nordeste, eu vou passar um vídeo aqui com vocês explicando como é que é isso. Que basicamente você entra na loja, não tem caixa, não tem nada, tem só os produtos dispostos ali na prateleira, tá? E a partir dali você tem um cadastro, a loja conectada na internet, que você é conectado no aplicativo e esse aplicativo está no seu celular. A partir do momento que você acessa a gôndola, né, para poder pegar um produto, você pega ele e a partir daí já basicamente debita do saldo que você tem no seu aplicativo, você vai embora, você não precisa nem pagar nada, nem dizer tchau, não falar com ninguém, tá? Então esse tipo de coisa já existe no Brasil, eu vou passar um vídeo aqui para você mostrando como é que é isso, tá? Olá, meu nome é Marina e eu vou falar para vocês sobre a Zite, o nosso mercado inteligente. Antes do cliente poder comprar, ele deve baixar o aplicativo no celular e fazer um cadastro. Feito isso, ele tem acesso a todas as lojas que ficam próximas dele e a entrada em qualquer uma delas é da mesma forma, ou via reconhecimento facial ou fazendo a leitura do QR Code. Feito isso, a porta se libera e ele pode começar a comprar. Ao entrar na loja, os produtos ficam de fácil acesso ao cliente. E para comprar, o procedimento de compra funciona da seguinte forma. O cliente escolhe o que ele vai querer levar, eu vou levar uma cerveja, lê o QR Code do produto, seleciona as unidades e adiciona ao carrinho. Para terminar, basta que o cliente finalize a compra, que o valor é debitado automaticamente do cartão de crédito. Se ele quiser, pode colocar numa sacola para facilitar levar para casa. Finalizada a compra, o procedimento de saída é igual ao de entrada. Basta que o cliente faça o reconhecimento facial ou leia o QR Code que a porta é liberada. Até logo, Marina. Outra coisa muito utilizada é a questão da blockchain, todo mundo já vê aí que é basicamente o caso das criptomoedas, né, que são transações únicas na rede,
Ou seja, isso é um tipo de coisa que basicamente vai matar uma questão de originalidade, de assinatura, reconhecimento de firma, esse tipo de coisa, porque é um grande livro onde toda transação é única. Isso está disposto ali na rede, tá? É por isso que o Bitcoin é uma moeda tão difícil de se copiar, entendeu? Bem como outras criptomoedas, cada um tem a sua característica. Então, o que a gente prevê por aqui? Se você procurar já na China, você vai ver um movimento muito forte contra os cartórios com essa questão de reconhecer firma, que é uma coisa basicamente quase portuguesada. O que eu estou querendo dizer? Você vai no cartório, fala, eu sou eu, vou reconhecer minha firma. Você vai lá para o escrivão fala, não, ele é ele. Aí a partir daí te dá um selo, você reconheceu a firma que você é você. Muito legal isso. Agora já com o blockchain, significa o seguinte, que numa mesma transação em que você compra um apartamento, você também já assina toda a papelada e é uma assinatura única, ou seja, você assina e transfere o dinheiro de modo que o seu contrato de compra e venda ele já sai dali. Então, isso são coisas que ainda estão acontecendo e vão acessar as nossas vidas daqui a pouco. O 5G começou esse ano aí no Brasil, tá? A diferença do 5G para o 4G é que a gente vai ter uma internet, né, com uma latência melhor, ou seja, o que eu estou querendo dizer, o tempo de resposta vai ser algo muito mais intenso, vai ser na casa aí de milissegundos, né? Já é de milissegundos, né? Mas a gente vai ter uma redução aí de pelo menos uns 50% aí dos milissegundos, tá? Se eu não me engano, a gente vai cair aí para um patamar de 30 milissegundos, que é um negócio muito ágil, muito rápido, que isso como afeta a gente, né? Basicamente, você matou uma indústria de cartão de memória, né? Porque como você tem essa latência muito rápida, você basicamente pode, por exemplo, o equipamento que eu estou usando aqui para gravação, uma filmagem aérea com drone, ela pode ser armazenada em nuvem, e você não precisa nem de cartão de memória, nem espaço interno. Porque basicamente você tem uma internet, uma área coberta maior também, que você consegue mandar isso direto para a nuvem, né? Então você vai ter tudo hiper mega conectado numa área maior, numa rapidez maior. O que nos leva também a um próximo passo, que é inteligência artificial. Inteligência artificial a gente tem conceitos como, por exemplo, machine learning, né? Que é o aprendizado por máquina. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que você está fazendo um serviço lá de linha de transmissão. E você aplica, né, na imagem do drone a inteligência artificial. O que isso aí vai te dizer? A partir de um diagnóstico de imagem, você vai saber exatamente qual o nível de degradação que você tem naquela linha, se você vai ter que trocar aquela proteção, se você vai ter que trocar aquele isolamento, como é que está a perda daquele circuito elétrico. Ou seja, você vai ter muito mais noção de integridade considerando o diagnóstico através de imagem. Isso é repetição de máquina, que vai pegando os vários padrões que você está analisando ali daquela imagem, ou seja, torre boa, torre ruim, a máquina vai aprender a fazer isso e a partir daí já vai te dar diagnósticos. Então, isso é um exemplo de inteligência artificial. E o Big Data, na verdade, basicamente todos os dados que a gente passa aí na internet para poder saber o que a gente gosta de fazer. Vamos supor que você foi procurar aí uma passagem para Recife, né? Você fez essa viagem ano passado. Pode ter certeza que a Decolar, 1, 2, 3 milhas, enfim, esses sites, né, tem esses dados, tem suas preferências, e a partir daí vai fazer o quê? Vai ficar te oferecendo várias passagens para o Nordeste, para Recife e outros lugares praianos. Então, isso é o Big Data. São várias informações ali que a gente vai ter um diagnóstico de quem é você mesmo sem te conhecer. Então, essas são mudanças aí ocasionadas pela indústria 4.0, tá? Bem, chegando finalmente ao nosso tema, agora vamos falar sobre aplicações da indústria 4.0 dos drones, tá? Vamos começar aqui pela questão de energia elétrica, tá, pessoal? Pela indústria elétrica em si. Bem, basicamente, uma das aplicações, né, mais práticas, né, do uso de drone na indústria 4.0 é basicamente inspeção em linhas de transmissão. Por causa de que isso é um negócio tão relevante, né? Você tá vendo ali, tem duas fotos, tá? Uma é como o pessoal tinha que fazer antes do drone. Você vê ali que, você tem um helicóptero, você tem um cara pendurado na linha, né? Você tem um cara fazendo um serviço de inspeção visual ali. E o que ocorre, tá? No outro lado, você vai ter o drone. Ou seja, o drone você já está numa distância mais segura. Você não precisa estar ali comprometendo a vida das pessoas, comprometendo uma interrupção de produção ali, de energia, de transmissão. Isso foi uma ferramenta que casou muito, tá? Você tem ali também, né,
algumas empresas brasileiras, né, que estão usando, por exemplo, a ISA-CETESP ali, tá, que é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Ela basicamente está investindo bastante nessa questão de drone para poder desobstruir, né, objetos em linhas de transmissão. Você tem também a Taesa e a Copel lá do Paraná, tá? Enfim, são empresas que estão investindo pesado. Em 2018, a Copel investiu na compra de mais de 100 drones para poder você fazer a inspeção da sua malha ali de transmissão, né? E quem pilotava são os próprios engenheiros e técnicos da Copel. Ou seja, então aí você já tinha umas pessoas que seriam mais qualificadas a nível de mercado para poder fazer uma inspeção. Então, o que a gente tem aí, tá? Você vai ter a melhoria de segurança para os empregados, que você não vai precisar se deslocar de uma maneira tão longa, né? Você vai ter uma redução de custo operacional, porque você pode conseguir aqui uma redução na margem ali de pelo menos, né, uns 30% do seu projeto de inspeção, no sentido de que você pensa, você vai ter que botar um carro, você vai ter que botar aquela equipe no meio do campo, você vai ter que gastar com diesel, você vai demorar mais dias daquela equipe, então pelo menos, né, uns 30% ali você vai ganhar. Você vai ter maior acessibilidade das equipes, porque a equipe pode pilotar da sua base enquanto o drone vai lá e faz o serviço. Você pode ter aplicação de inteligência artificial para diagnósticos, né, como eu falei anteriormente. Você vai fazer ali um scanner daquela imagem, vai saber se a malha está boa ou se está ruim, né? E também você vai ter a remoção de objetos em linhas, como eu já mostrei aqui anteriormente, tá? Gestão de estoque. Isso também é outra aplicação que tem sido colocada em larga escala no mundo. Vamos começar aqui já falando da PepsiCo, tá? Que tem centro de distribuição no Brasil e faz aplicação, né, de drones para poder contar o seu estoque. Com o mercado cada vez mais competitivo, o Grupo Trino tem buscado as melhores práticas de mercado, integrando tecnologia e inovação em suas operações. Recentemente, entregamos 100% da solução do WMS na Pepsi CDV, inclusive com a utilização de drones para a realização dos inventários cíclicos e mensais. Os ganhos com essa tecnologia nos trazem redução de gastos com mão de obra, redução no tempo de leitura dos endereços de posição pallet, consequentemente ganho de produtividade, redução de gastos com locação de equipamentos de movimentação, neste caso plataformas elevatórias, e principalmente mitigação de riscos quanto a acidentes de trabalho. A PepsiCo é um cliente de extrema importância para o Grupo Trino, pois além do volume de negócio, ela nos permite implantar tecnologia e inovações em suas operações, elevando cada vez mais a excelência na prestação de serviço. Bem, basicamente o que as empresas buscam aí? Redução de tempo, ou seja, eles estão buscando a melhoria na produtividade, que é uma questão de você pode fazer um trabalho dentro de um armazém grande como esse em 14 dias para você levantar todo o estoque, você pode fazer com 3, com drone, tá? E o que você vai ter? Você vai ter também maior confiabilidade do inventário, confiabilidade no intuito de você vai saber precisamente o que está em cada pallet, o que está em cada gôndola, o que está em cada estante ali vertical dos seus produtos, tá? Porque basicamente o drone ele vai escanear aquele RFID ali, aquele código de barras, vai mandar para o seu MRP e ali você já dá baixa ou não de maneira 100% online, ao invés de fazer aquele controle ali no papel, descer, mandar para lá, conferir, ou até mesmo num tabletzinho, mas ainda assim você incorre em outro problema,
que é o seguinte, o cara ele vai ter que subir lá e fazer isso de maneira visual. Você vai ter que expor a segurança de uma pessoa. Então, tipo, você ganha no tempo, você ganha na confiabilidade e você ganha na segurança. E por consequência, o que vai te trazer é o quê? É uma redução de custos, porque você vai ter menos pessoas envolvidas nas suas atividades. Então, basicamente, a PepsiCo, a IBM, a L'Oréal, a Lego, eles já fazem isso ao longo do mundo, tá? E é uma área também que você pode atacar para poder voar com o seu drone e fazer seus serviços, tá? Logicamente que aqui é de CNPJ para CNPJ, então você já tem que ser um pouco mais casca grossa para começar a prestar esse tipo de serviço, tá? Licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, a gente tem algumas áreas aqui, tá? Eu vou passar um vídeo também, né, mostrando como é que as prefeituras estão usando, prefeitura, governo em geral, estão usando para poder verificar se está tendo invasão de áreas proibidas, porque isso acontece com frequência aqui no Brasil, como por exemplo, você vai estar na Amazônia, você quer verificar como está a preservação de uma área indígena. Muitas das vezes você tem uma dificuldade enorme de acesso para lá, mas com drone você consegue ir lá e verificar se tem algum garimpo ilegal, se tem alguma exploração lá indevida, se tem alguma invasão, se você tem algum tipo de desastre natural da área, poder prestar o socorro. A gente tem ali, né, imagens de alta resolução e espacial georreferenciadas. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter ali, né, o exemplo da topografia, coordenadas x, y, z para você delimitar uma área, isso é muito importante. Acesso às áreas remotas, né? Vamos supor que você quer chegar na nascente de um rio e é um negócio muito difícil de fazer porque você tem uma mata muito fechada. Então, com drone você pode fazer esse serviço, tá? Você tem ali aumento de segurança das equipes de trabalho. Não precisa ficar mandando ninguém no meio de uma Amazônia para poder ficar lá construindo a Transamazônica, tá? Você pode fazer esse serviço de maneira remota, né? Óbvio, né, que vai ter suas dificuldades, algumas horas você vai ter que ir lá de fato, mas pelo menos o primeiro ataque você consegue fazer ali com drone, tá? E, para você ter ideia, aqui no Brasil, em Aracaju, uma notícia aí de agosto, a Prefeitura de Aracaju utiliza geoprocessamento para auxiliar na fiscalização ambiental. A Prefeitura de Aracaju já está voando com seus drones lá justamente para verificar se não há construção de casas em locais indevidos que tem alguma proteção ambiental, seja por uma questão de mata, por uma questão de algum animal que tem ali, né? E com equipe de campo, basicamente, é um trabalho que demora muito. Já com drone, ele tem uma precisão melhor que a do satélite e você não tem a ineficiência de uma equipe terrestre, tá? Então, isso já está rodando. Outro ponto importante, a gente tem aqui a regularização de IPTUs, ou seja, você tem aqui duas fotos, tá? Vamos lá, para a foto da direita, você tem uma foto de satélite. Qual é o problema da foto de satélite? Você tem um tempo para atualização dela. Isso é de acordo com quem vai estar te fornecendo essas fotos via satélite lá, que vai estar disposto, por exemplo, no Google. Geralmente esse negócio que demora de 2 a 3 anos para ser atualizado. E você tem aqui do outro lado esquerdo, que é a precisão em centímetros, que é do drone. Ele está escrito AUV, tá? AUV também é uma simbologia para drones, tá? Então você tem ali uma precisão em centímetros e outra, você tem uma atualização imediata. O que eu estou querendo dizer? É a foto daquele voo que você fez naquele dia, não significa que é a foto de 2 anos atrás. Então isso te dá muito mais peso na hora de você acertar o que de fato está no seu terreno, cobrar ou se defender sobre uma regularização de IPTU, tá? Vou dar um exemplo agora da minha cidade aqui, que é Campos. A Prefeitura de Campos, né, em agosto também, fez uma cobrança adicional de IPTU para os cidadãos aqui, né, de um serviço que ela fez com um drone lá em 2020, se eu não me engano, e veio uma cobrança retroativa, tá? O que eu já fiz de serviço em relação a isso? Eu já fiz contraprova desse tipo de mapeamento. Como assim contraprova? Algumas pessoas já me contrataram para justamente falar assim, cara, ó, o que a prefeitura falou que eu tenho de área, eu não tenho de área. Eu fiz um serviço que era tipo, o cara tinha uma área grande, né, central, ou seja, um bairro urbano, e que ele tinha construído um galinheiro. O que é um galinheiro? É uma garagem com a Teleternite. A prefeitura foi, tirou foto e falou, pô, você tem mais tantos metros aqui de área construída, e cobrou o imposto para ele. Ele falou, cara, primeiro, já tá atrasado, porque eu já desfiz aquilo era um galinheiro, pô. Conclusão, ele foi, quebrou aquele telhado, deixou a área aberta de novo, eu fui lá e tirei foto e assim ele entrou com uma contraprova na prefeitura, tá? Então
Então esse é outro serviço que você pode fazer com drone. Nesse mesmo embalo, a gente também tem outras coisas agregadas. Você tem aqui a parte de energia solar. O que eu estou querendo dizer? Para quem trabalha com energia solar, você tem a possibilidade ali de fazer projetos de energia solar mais práticos, menos custosos e mais rápidos. Hoje, se você for colocar uma planta com as placas, né, solares em cima de uma casa, você vai ter o transtorno de ter que subir lá. Outra, além de ter que subir lá, tá um negócio não muito preciso, que você vai precisar simplesmente com uma régua, com uma trena laser, que seja, fazer a medição. Algumas das vezes aquele telhado é angulado, então você não tem essa mobilidade para poder fazer aquilo. Se você dá uma de corajoso, você pode simplesmente quebrar a telha dos outros e ainda nem ter ganhado serviço e ter perdido o dinheiro. Então o drone ele resolve muito a vida de quem trabalha com energia solar, porque basicamente você sobe o drone, tem um aplicativo que vai te fazer uma regra de 3 e mostrar a angulação ali em cima da foto, e a partir daí você manda para o seu escritório, para a sua engenharia lá, para o seu suporte, traçar as placas em cima do teu telhado, tá? Então, essa é mais uma aplicação que a gente tem mais urbana ali com drone, tá? A gente tem aí o delivery com drone, já é uma realidade razoável aqui no Brasil, tá? Você tem o iFood, você tem o McDonald's, você tem a Amazon com a Prime Air. Ou seja, essas tecnologias estão em expansão. A gente já tem até aplicações aqui no Brasil, mas tem 2 modos de fazer isso daqui, tá? Uma em relação ao sistema de lançamento e outra que é em relação ao modelo de delivery em si. Tem 2 tipos de delivery, tá? O delivery que isso vai sair da tua fábrica, vai até um centro de distribuição, a partir do centro de distribuição isso vai até a casa do teu cliente. E tem 2 modos de lançamento. Um lançamento é o estilo zipline, né? Ou seja, zipline é como se fosse um lançamento suave, que tivesse uma espécie, onde tem uma espécie de paraquedas na carga, então ela cai de maneira suave. E você também tem um lançamento que é tipo queda livre mesmo, que é o da Prime Air ali, que você pode usar para, por exemplo, os livros, que você não precisa de muito zelo com a carga, tá? Mas uma das coisas que dificulta o delivery com drone, e o que todo mundo busca é produtividade, então se você tiver que voar um drone, baixar ele, pousar na frente do condomínio, para o cara ir lá, tirar a carga, a partir dali você voar, ainda assim é muito custoso. Então essa questão de você lançar o drone por cima, né, e trabalhar com distâncias mais curtas, é o que o mercado está propondo, tá legal? Então você tem aqui o iFood e o McDonald's, né, também no ano passado já começaram a entregar esse tipo de coisa lá no Nordeste brasileiro, tá? Ou seja, novamente Aracaju. Mas como é que é essa entrega aqui? Ela tenta fazer uma entrega dentro de um período ali de 30 a 15 minutos. O drone vai sair de um armazém, vai levar a carga até um centro de distribuição e desse centro de distribuição vai levar à casa da pessoa. Sendo que o trajeto do centro de distribuição até a casa da pessoa é feito de moto, justamente para você ter uma acurácia melhor ali, tá? Lembrando que essas entregas de drones são todas automatizadas, tá? Ou seja, é basicamente um software que faz o trajeto e isso precisa de permissão, espaço aéreo, algo que eu vou chegar a falar com vocês daqui a pouco. Pois é, mas com tantas frentes em aberto, será que ainda dá tempo de entrar? Essa é uma pergunta que a gente sempre pensa, né? Porque eu te falei de algumas empresas, prefeituras, ou seja, algumas atividades que já estão em expansão e, dá a sensação que, tipo assim, perdi o time. Será que ainda é pra mim? Mas, assim, eu te digo que temos números que ainda vão embasar a sua decisão, tá legal? Então, vamos nessa. Como é que tá a questão do mercado, tá? Aqui, pessoal, a gente tem expectativa, né, de crescimento no mercado que leva até a gente em 2025 do Drone Industry Insights, tá? Ou seja, o que a gente quer dizer aqui? A gente tem aí o crescimento, né? Ou seja, valores em bilhões de dólares versus anos no eixo X ali. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o crescimento do mercado de drone em bilhões de dólares, tá? Quando eu digo mercado, é tudo, tá? O que é tudo? É serviço com drone, mais equipamento e mais todo o ecossistema que envolve drone, tá? Ou seja, a gente está ali agora em 2022, chegando já em 23, tá? O que a gente tem ali? A gente está com um mercado de mais ou menos 33 bilhões, ou seja, um mercado grande em volume financeiro, tá? Mercado mundial. E a expectativa é que esse mercado cresça até 37 bilhões no ano que vem, em 2025, 43 bilhões, ou seja, mais 10 bilhões de dinheiro de drone circulando no mundo, tá? Tanto em serviço quanto em equipamento. Então, assim, ainda tem um crescimento muito grande para poder seguir pela frente, né?
É um mercado que vai crescer uma taxa aí de 13,8%. Se você investe em alguma coisa, você sabe que tem uma taxa de crescimento de 13,8%. É um negócio desafiador, é um negócio simples de ficar se fazendo. Então, tipo, tem um mercado grande aí a nível mundial. Mas tá, e o Brasil nessa história toda? Como é que a gente tá? Aqui, pessoal, é como está o cadastro de aeronaves lá na ANAC, tá? A gente vê aí, ó, que desde 2017, né, até de 2022, a gente tem 75 mil aeronaves cadastradas, tá? 75 mil aeronaves cadastradas. Se você pegar aí, né, 75 mil aeronaves pela quantidade de pessoas que existe no Brasil, basicamente você vai chegar a uma conta que a cada 10 mil pessoas, 3 têm drones. Se você pegar isso aí e dividir por 212 milhões de brasileiros, esse tipo de coisa, tá? Então, se você faz essa mesma proporção, considerando aquele volume financeiro que eu te falei, do mercado norte-americano, o que a gente tem aí? A gente vai ter lá essa mesma proporção um pouco diferente, ou seja, a cada 10 mil pessoas, você vai ter 27 pilotos de drone, tá? Enquanto a cada 10 mil pessoas aqui do Brasil, você vai ter 3. Lá tem 9 vezes mais pilotos de drone do que se tem aqui. Então, o que eu estou querendo colocar aqui? Ainda está muito cedo. Ou seja, dá para você começar. Nem que seja fazendo um serviço de audiovisual, tirando foto de algum amigo seu, fazendo booking fotográfico, fazendo alguma coisa imobiliária, fazendo um casamento, fazendo um aniversário, cobrindo algum evento, que é tudo audiovisual. Já é um bom início. Depois você pode ir para as partes ali de engenharia, que é de inspeção de telhado, topografia, inspeção de segurança. Tem algumas outras coisas aí que você pode ir crescendo dentro dessa área, tá? Outro ponto importante, né, considerando que o mercado ainda está se formando nessa onda. Isso é uma matéria da Forbes. A gente tem aqui que serviços de drones, né, podem chegar com diárias até 15 mil reais. O que isso quer dizer? Isso mesmo, num serviço você vai ganhar 15 mil reais. Num dia, eu estou falando da agricultura, lá no centro-oeste e sudeste ali brasileiro, tá? Pro lado ali interior de São Paulo, Minas, a região ali de Mato Grosso, ou seja, onde de fato a gente tem muita coisa de soja desenvolvida ali. A gente usa esse tipo de tecnologia, tá? Você pode ficar até mesmo 5 anos preso numa engenharia para depois trabalhar um mês e ganhar o teto, o piso do engenheiro, que é em torno ali de 9 salários mínimos, tá? Para ganhar um mês. Com drone, num serviço, em um dia, você pode ganhar 15 mil reais. 15 mil reais. E não precisa ficar 5 anos dentro de uma faculdade. Então, assim, para vocês entenderem como isso é relevante, tá? Principais players, tá? Quem que a gente tem aqui? A gente tem a DJI, a gente tem a Autel, a gente tem a Skydio e a gente tem a Parrot, tá? Vamos lá fazer um resumo aqui, né? A DJI, pessoal, ela é a favorita e ela é o número 1 do mercado de drones, tá? Eu sei que você deve estar aí procurando seu primeiro drone bom e barato, esse tipo de coisa. É até legal para você começar, mas assim, se você está falando em trabalhar, não comece por eles. Porque basicamente você vai ter uma certa dificuldade, a qualidade não é boa, a estabilização não é legal, fotografia não é bom, a questão da latência ali entre o controle e o drone também não responde bem, você não tem a segurança de pilotar num espaço com muitas pessoas, porque o comando dele é um drone mais arisco. Já a DJI, ela fez um modelo de engenharia de drone realmente muito estável, com uma câmera muito boa mesmo, você compete com câmera profissional aí de mercado, tá? E assim, é mais caro, mas também é uma empresa que você vai ter maior possibilidade de revenda, ou seja, você vai vender seu drone mais rápido, e você também tem mais peças no mercado, porque é a empresa número 1. Então, é o que se tem. Você tem a Autel Robotics, que é a número 2, ela para ali com a DJI, mas com market share bem menor. E assim, seu drone é basicamente uma cópia ali da DJI, a questão é que tem um mercado menor, o que vai te trazer mais dificuldade para você vender esse drone e conseguir peça, mas também de qualidade é muito bom. Você tem a Skydio, que é um propósito totalmente diferente, né? Já é um drone mais dinâmico, né? Ele não tem nem controle em algumas versões, é um drone que basicamente você vai usar para esportes radicais, ou alguma coisa tipo FPV, onde ele é teleguiado, você vai escanear o que você quer manter em foco como seu objeto, e a partir daí você vai
correr, você vai voar, você vai, enfim, nadar, e o drone vai te perseguir fazendo uma sequência automática ali de fotos, tá? Compete muito com um drone estilo FPV. E você tem a Parrot, né, que é uma fabricante de drones que busca inspiração na natureza para poder fazer seus drones, tá? São drones mais caros, extremamente confiáveis. O último drone dele, né, parece até o Anaf, né, parece até um gafanhoto, e é um drone caro, mas assim, também é um drone premium, né? O que eu tô querendo dizer? É um drone que tem todas as características boas que os outros drones têm. A diferença é que, de novo, né, eles são drones confiáveis, de ótima pilotagem, dá para fazer serviço. A questão é que eles são mais caros, são difíceis de vender, no caso da Autel, Skydio e Parrot, e são mais difíceis também de ter peça de reposição, tá? Mas, no geral, são duráveis. Nesse ponto, a DJI se supera porque ela, além de ser durável e boa, né, seus drones, também é fácil de revenda e fácil de reposição. Bom, agora que você já conhece quem são os players, né, quais são as possibilidades, como o mercado está evoluindo, né, e pô, acho que você deve estar aí pensando, será que esse negócio é para mim ou não? Deixa eu ver como é que é, coisa e tal. Você deve estar assim, vou comprar um drone para ver qual é, e a partir daí vou tentar, né, fazer minhas primeiras pilotagens, vou tentar tirar algumas fotos, vou saber se eu me sinto confortável ou não fazendo esse tipo de trabalho, tá? Então a questão é, posso comprar um drone e sair voando? Cara, poder, tudo é possível, mas assim, tudo também tem consequência, né? Poder não pode não, mas muita gente faz. Então, tipo, antes de comprar um drone e antes de sair voando, você tem que ter alguns cuidados que eu vou passar aqui para você, porque quando a gente vai voar um drone, a gente está invadindo, né, o espaço aéreo brasileiro. Então a ANAC, DSEA, né, tem que saber o que de fato você está fazendo lá. E para você, né, voar sem medo, você tem que ficar ligado nesses seguintes pontos aqui. Primeiro, qual é a regulamentação básica? Básica. Tem muitos mais pontos, mas assim, para você não tomar uma dura. Primeiro, quando você for voar, você tem que estar com o manual do equipamento. É esse manual mesmo, Xing Ling ou em inglês, que vem junto com o drone, tá? Segundo, você vai ter que ter a homologação da Anatel, aí que tá. Dentro de todas as empresas que existem no mercado brasileiro hoje, apenas a DJI tem a homologação da Anatel. A Autel Robotics, se eu não me engano, tá conseguindo, e as outras duas, a Skydio e a Parrot, não tem. Sobre drones bons e baratos comprados na AliExpress, na Shopee, eles não têm, eles não vão ter. Ou seja, o que significa? Se você for parado por uma autoridade militar pedindo, pô, cadê seus documentos onde você voar um drone? Quero saber. Uma das coisas que você pode estar com tudo certo, mas onde você vai passar sufoco é na homologação da Anatel, que é justamente o mecanismo ali que certifica que a radiofrequência do seu drone está de fato não invadindo outras radiofrequências, ou seja, que tem uma comunicação ida e volta ali, par. Então, tipo, tem como você homologar por fora, né? Por fora que eu digo assim, você comprar lá fora e aqui homologar, mas é um processo mais burocrático, tá? Mas tem como isso ser feito sim, mas é importante você ter um drone homologado pela Anatel. Vai estar no controle, vai estar na bateria ali do drone, tá? O cadastro da ANAC, ou seja, você tem que cadastrar o seu equipamento lá, ele vai ter um número, e a partir daí você vai conseguir, de fato, se identificar para a ANAC, falando que você vai fazer um voo no espaço aéreo, que aí vem a parte 2 ali, né, do sistema SARPAS. Você vai ter que avisar para a DSEA, para a ANAC, que você vai fazer um voo, vamos supor que seja lá em Copacabana, no dia tal, em tal horário, para que nenhuma aeronave, ou que alguma aeronave, quem estiver sobrevoando lá, saiba que você está fazendo alguma coisa ali. Então é como se fosse um comunicado para as aeronaves ao redor, falando que existe uma atividade com drone ali e que elas não podem baixar a guarda até certa altitude. No caso aqui a gente pode ir até 120 metros com drone, tá? Análise de risco, né? Isso também é uma coisa importante, porque quando você vai fazer um trabalho, né, você precisa de uma análise de risco. Vamos supor que você vai fazer uma atividade offshore. Então lá você vai ter um ambiente de atmosfera explosiva, você vai estar no mar, você vai ter o risco ali de perder o seu equipamento, você vai ter o risco de chocar ele contra pessoas. Então é importante você saber e mensurar os riscos para poder ter as medidas de controle. Isso é obrigatório
se você for usar o drone de uso comercial, tá? E a questão ali do seguro reto. É basicamente um seguro tipo DPVAT assim, do drone, que vai salvaguardar você e os acidentados, né? Se assim tivermos, sobre alguma dificuldade, algum acidente que se tenha em relação ao seu voo, tá? Então, com isso aqui, você pode voar, tá? Você deve estar pensando, e se eu ignorar isso tudo aqui? Eu vou simplesmente seguir meu voo, comprei meu drone ali na AliExpress e vamos com tudo. Beleza. Vamos nessa para você ver o que acontece. Então você tem aí, ó, penalizações também, tá? Quais são as penalizações? Você tem multas aí que podem chegar de 3.200 até 4.000, mais apreensão do aparelho, mais você sendo preso. Basicamente, o que acontece, tá? Voar sem a documentação exigida por lei ou fora dos parâmetros do SARPAS. Eu te falei aqui que você pode ir até 120 metros, tá? Você emocionou, foi lá 400 metros com seu drone. Primeira coisa que eu vou te perguntar, pra quê? 400 metros já está invadindo muito espaço aéreo, você pode topar contra o helicóptero. Pode procurar na internet aí vários casos de acidente com drone com helicóptero. Basicamente porque voaram acima do volume permitido. Colocar em perigo embarcações ou aeronaves, é o que eu já falei, né? A partir de certa altura você já começa a atrapalhar o espaço aéreo. Se você estiver perto do aeroporto, então tem a zona de exclusão. Você pode até liberar essa zona de exclusão para poder você voar. Mas ainda assim você corre risco, porque enfim, são outras aeronaves voando ali. Tem a questão de voar a menos de 30 metros não anuentes. Anuentes são as pessoas que vão permitir com que você voe com drone em cima delas, tá? Quando ela é não anuente, ela é tipo assim, é uma invasão de privacidade, um toque. Se você for voar dentro de um condomínio fechado, tome cuidado com isso. Sempre peça permissão ao síndico, falando que você vai filmar alguma casa, para ninguém falar assim, eu não sou anuente. Pega esse cara e pega esse drone aí, porque ele não me pediu permissão. E ele vai estar certo, por mais que você esteja com toda a documentação, tá? Mesma coisa aqui, né? Voar a menos de 30 metros de edificações sem prévia autorização, essa questão do não atuante e privacidade. As consequências é que você vai ter a perda do seu equipamento, multa ou prisão ali do piloto, tá? Então assim, pessoal, hoje a gente falou um pouco sobre as oportunidades, a gente falou um pouco sobre o que é a indústria 4.0, a gente falou um pouco também sobre o mínimo que você deve saber antes de voar, a gente falou também um pouco sobre penalização. Então assim, para vocês verem que drone é um mercado muito legal, a gente tem que tomar certos cuidados, mas assim, é um mercado ainda em expansão. E para você que já trabalha dentro de uma grande multinacional, para você que já trabalha em alguma outra empresa aí ligada à tecnologia, como por exemplo ali, ciência de dados, Big Data, tem serviços para vocês também dentro desse mercado de drone, tá? A parte de processamento de dados cresce muito e precisa de muita gente minerando aqui esses dados, trabalhando com inteligência artificial, entendeu? Então, assim, é algo que está começando no Brasil, ainda é muito diminuto, e as empresas já perceberam que precisam investir nessa qualificação. Você viu que a Copel, né, comprou drones para os seus técnicos fazerem os serviços, tá? E as empresas também estão muito ligadas ao ESG, que em resumo aqui para vocês, né, que é governança socioambiental, tá? E isso soma pontos para ela. Quanto mais operações limpas elas tiverem, melhor é seu posicionamento de mercado. Em resumo, é isso que vocês precisam saber, tá? Então eu chego no final dessa aula aqui fazendo uma provocação, uma pergunta. Que tal experimentar o primeiro voo, tá? Então se você gostou desse material nosso aqui, tá? Eu peço aí que siga a gente nas redes sociais, que siga a gente lá no YouTube, que comente, ou seja, que é muito enriquecedor o feedback que vocês dão do nosso canal, das nossas redes sociais, ou seja, do que a gente está trabalhando aí diariamente para poder entregar para vocês entrarem no mercado de drone, né? E a gente fica por aqui. Eu agradeço a todos, espero que vocês tenham aprendido bastante hoje, assim como eu aprendi, e a gente se vê. Até mais, pessoal. Um abraço.